Minhas alunas amadas e meus alunos amados, não, futuros uergianos e uergianas, eu estou aqui hoje na nossa última aula, bem informal, porque eu não quero que vocês fiquem nervosos, eu não quero que vocês se preocupem, para a gente debater um pouquinho de repertório a respeito dos temas que eu trouxe para vocês de redação, combinado? Então já estou aqui, ó, com uma das planilhas, claro, para nós conversarmos a respeito desses temas. O primeiro deles é possível inverter e transformar a linguagem em um mecanismo de manutenção do domínio e do controle das massas? Gente, chegou na hora da prova, pegou o tema da redação, o que você vai fazer? Ler o texto de apoio. No texto de apoio, vocês encontram informações a respeito do que a banca quer ver na redação de vocês. Olha aqui, pausadinho, ó. Quer ver na redação de vocês. Então, vocês olham esse texto de apoio até mesmo para ativar a memória, para lembrar de algumas coisas que vocês leram em 1984. Geralmente, na UERJ, esse texto de apoio é um trecho do livro. E aí vocês viram que eu segui esse padrão nas propostas que eu trouxe para vocês. Claro que em alguns momentos eu até trouxe outras ideias, outros fragmentos, como Fahrenheit 451, para que vocês tivessem outras ideias também. Aí aqui a gente pega e faz o quê? Que eu tô batendo nessa tecla com vocês. Localiza as palavras-chave. O que nós temos aqui? Linguagem, mecanismo, manutenção. Linguagem, mecanismo, domínio e controle, prefiro. Tiro manutenção. Linguagem, mecanismo, domínio e controle. O que eu quero dizer com isso? Na verdade é isso aqui. O que eu quero dizer com isso? Que a linguagem vai ser utilizada para quê? Como um mecanismo para dominar e controlar. Então é essa ideia que vocês vão precisar trabalhar. Linguagem, domínio, controle. É o que isso? Um mecanismo. Beleza? E aí, a partir dessas palavras, o que vocês vão conseguir fazer? Conversar com o tema. Entender o que você precisa desenvolver. Qual é a sua opinião a respeito da linguagem ser um mecanismo que controla e domina? É possível? E aí você já vai criar a sua tese. Sim, é possível, mas você não pode dizer desse jeito. Lembra do meme? Você precisa elaborar, deixar essa frase mais robusta. E aí você desenvolve a sua tese. Ok, professora, desenvolvi a tese. E agora? Agora você parte para a contextualização da introdução. Vai utilizar 1984? Vou. Pega então uma cena, pega um personagem, um trecho. Pega algo que linke com essa ideia que você vai desenvolver, com a ideia da sua tese. Ah, professora, eu não quero 1984. Beleza, utiliza outro repertório. Você pode trazer uma contextualização de filme, de música, sem problema nenhum. De outra obra literária, tá ótimo. Depois disso, a gente passa para a argumentação. Fred Latino na nossa última aula tinha que ter, né? Lógico. E aí a gente passa para a argumentação. Como é que vai ser feita essa argumentação, professora? Pensa em uma contextualização também. E qual é o argumento? Se você quer defender que sim, a linguagem pode ser utilizada dessa forma, você precisa trazer argumentos que comprovem isso. E aí você pode trazer um argumento histórico, você pode trazer um argumento de autoridade, você pode trazer um dado. Tem várias opções. Um exemplo aqui, pode trazer a história mesmo, o processo de catequização dos índios. Tá ótimo, uma boa ideia. Você pode trazer propaganda. Propaganda também é uma forma de você conseguir doutrinar a massa. E aí tem o partido de propaganda, o Ministério de Comunicação e Propaganda da época do Partido Nazista. Outro exemplo, eu li uma redação muito boa que vinha com esse repertório, eu achei genial. Fica aí já o elogio para o aluno ou a aluna que trouxe essa referência.
E aí, no próximo parágrafo de desenvolvimento, você vai fazer a mesma coisa. Por fim, a conclusão. Qual é a reflexão que você quer propor a partir disso que você disse? A partir dessa sua defesa, do seu ponto de vista? Porque você também pode dizer que não, que a linguagem não é utilizada como um mecanismo de controle e domínio da massa. Mas pensa, qual é o repertório que você vai utilizar para negar? Não é só a sua opinião. Ah, eu acho que não é isso aí não. Não é assim, tá? Pelo amor de Deus. O que a gente mais viu é que precisa ter embasamento. Foi o que eu mais cobrei de vocês na correção. Beleza. Próximo tópico. Quais repertórios, professora? A normalização do ódio na sociedade atual é uma verdade ou uma falácia? E aí vou trazer alguns exemplos de repertório que vocês podem colocar para fortalecer a argumentação de vocês. O gabinete do ódio, fake news, bolhas virtuais. Nós podemos trazer também a questão da história, a gente pode citar a ditadura militar no Brasil, pode falar a respeito da Segunda Guerra Mundial. Vocês vão vendo que os repertórios, eles vão se repetindo. Pois é, eles vão se repetindo. Isso é bom, porque vocês vão amadurecendo as ideias na cabeça de vocês. E aí, a mesma coisa que vocês vão fazer, localizar as palavras-chave do tópico, da proposta de redação, ler o texto de apoio e aí desenvolve. O que eu vou defender? Qual é o meu ponto de vista? A minha tese, desenvolve a tese. Qual a contextualização que eu vou usar na minha introdução que combina com a tese que eu fiz? Coloca lá no seu planejamento. Depois, qual vai ser o meu primeiro argumento para defender o meu ponto de vista? Show! Qual vai ser a contextualização que eu vou utilizar? Pode ser 1984, filme, música, literatura, obra de arte, um monte de coisa que você pode utilizar. A mesma coisa para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Por fim, agora é a pamonha passando aqui na minha porta. Por fim, qual a reflexão? E fica mais alto. Qual é a reflexão que você quer propor? Não consigo competir com o rapaz da pamonha, gente. Vamos para a redação de tema 3. A falta de privacidade na sociedade é realmente consciente e consensual? Quais são aqui as nossas palavrinhas-chave? Vamos lá. Ó, que legal. Acabou a bateria. Adoro quando esses imprevistos eles acontecem. Me dá uma alegria, uma satisfação. Ainda bem que aqui eu vou botar aqui do lado para escrever o notebook, mas eu estou aqui com vocês, hein? Então vamos lá. Ali é aqui no 3, né? Em uma sociedade... tá aqui. Em uma sociedade em que o medo... E essa aqui é a 3. Em uma sociedade em que o medo se opõe à liberdade, por que silenciar é a única opção para se manter vivo? Quais são as palavras-chave que nós vamos ter aqui? Medo, liberdade, silenciar. Medo, liberdade, silenciar, manter vivo. É mole, ligação de São Paulo, gente. Essa hora eu gravando vídeo de aula para vocês. Mereço. Então, a gente escolheu aqui medo, liberdade, silenciar, manter vivo. Qual é a ideia que vocês vão precisar trabalhar em cima dessas palavras-chave? Qual é a ideia? A ideia é de que ficar calado, ou seja, calar-se, é uma forma de permanecer vivo, de se proteger e proteger aqueles que você ama. Quando que a gente identifica esse tipo de cenário? Em regimes totalitários, em ditaduras, em sistemas que não possibilitam o pensamento, o questionamento. E aí a gente tem o cenário perfeito de 1984, de Fahrenheit 451, saindo da literatura e indo para a vida real. Ditadura, cenário de guerra, beleza? Ok. Aí o que você vai fazer agora? Pensar no seu ponto de vista. O que você acha
a respeito disso? O medo, ele se opõe à liberdade para que a pessoa possa permanecer viva. Então, ela abre mão dessa liberdade por medo e vira refém do sistema com o objetivo de ficar viva. É isso que você precisa trabalhar na sua mente. São essas ideias. E aí você vai fazer o quê? Desenvolver o seu ponto de vista, a sua tese. Professora, ok. Qual o repertório que eu vou utilizar aqui? Vamos lá. Você pode contextualizar com 1984, como eu sempre digo, e aí a gente tem como exemplo o quarto 101. É uma ótima referência, porque quem diverge do sistema vai parar no quarto 101, e ninguém quer ser torturado, porque a tortura, o auge da tortura é descobrir aquilo que você mais teme e utilizar de forma a te fazer aceitar aquelas ideias que você é contra. Então, é uma boa forma de vocês contextualizarem. Além disso, quais são as outras opções, professora? A gente vai vendo o que acontece, as ideias elas vão se repetindo, e aí você pode trazer o movimento tropicalista e o jeito que os artistas daquela época tentavam encontrar para alertar a população a respeito do governo, do regime militar, e o que acontecia com eles? A tortura, o exílio, ok? Então esse é outro exemplo. E aí vocês partem para o desenvolvimento dos argumentos, e aí é a mesma coisa. Qual o argumento que você vai utilizar? Argumento de autoridade? Eu vou trazer uma citação de sociólogo, de filósofo, eu vou trazer um argumento histórico. Tudo isso vai fazer parte do seu desenvolvimento. E, por fim, a conclusão, ok? Vamos para 4. A falta de privacidade na sociedade contemporânea é realmente consciente e consensual? Opa! Eu sempre lembro de uma aula que eu dei para vocês, que eu cantei a música do Rapa, que era: as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. E aí, quando a gente fala dessa questão de privacidade, nós não estamos mais nem na questão da grade do condomínio, mas sim da tela. As telas trazem uma falsa ideia de proteção e a gente aceita abrir mão da nossa liberdade. Para quê? Por uma falsa ideia de proteção, por uma falsa... a gente vende a nossa liberdade o tempo inteiro sob a justificativa de que nós estamos nos protegendo. Mas será que é verdade? Será que esses dados, será que essa violência a qual nós estamos sendo submetidos não faz parte do sistema e de um mecanismo utilizado por ele para que essa minoria permaneça no poder e nós continuemos reféns do nosso próprio medo? Gente, o medo vende. E aí eu recomendo Sociedade de Risco, do Whitbeck. O medo vende. Quando você tem medo, você cede tudo. O medo de ficar pobre faz as pessoas guardarem dinheiro desesperadamente. O medo de perderem um bem faz com que as pessoas façam seguro. O medo de deixar um parente desamparado faz com que as pessoas façam um seguro de vida. O medo da tela do telefone quebrar faz com que as pessoas paguem cada vez mais caro por uma proteção de tela. O medo move a sociedade e o medo faz com que as pessoas abram mão da liberdade, da privacidade, sob a justificativa de algo muito maior, que é a proteção. Mas será que é? Então questionem. E aí o que vocês vão fazer? Selecionar as palavras-chave. Privacidade, consciente, consensual. E aí entra a questão das redes sociais. Aí vocês podem trazer também o documentário Dilema nas Redes, da Netflix, que é ótimo para esse tipo de repertório, para esse tipo de proposta de redação, é muito bom. Então, Dilema nas Redes, fica aí a dica para vocês. E esse questionamento a respeito da sensação ou da falta de privacidade em nome de algo muito maior que é a nossa segurança. A venda de dados também na internet, que acontece com frequência. E nós nem sempre temos consciência do que está por trás dessa nossa
do fato de nós cedermos a nossa privacidade, a nossa liberdade, ok? E aí segue o mesmo esquema. Qual é? Leu a proposta de redação, leu o texto de apoio, desenvolve a sua tese, pensa qual é a contextualização que você vai usar na introdução. Depois disso, o que vem? Fala aí junto comigo. Você passa para o argumento. Qual é o argumento que você vai utilizar para defender a sua tese? Qual é o repertório, a contextualização que você vai utilizar nesse primeiro argumento? E qual é o segundo argumento, que é o do terceiro parágrafo do texto? Qual é o repertório que você vai trazer? Por fim, qual a reflexão que você quer propor? Perceberam o quanto esse planejamento textual vai deixar o seu texto já esquematizado para quando você for passar para o papel, passar para a folha da redação? É isso, não tem mistério, galera, não tem mistério. Seguindo, vou fazer mais 2 temas aqui com vocês. Deixa eu ver. Você acredita que seja possível manter 2 crenças contraditórias na mente ao mesmo tempo, esquecendo fatos que sejam inconvenientes? Isso seria possível na sociedade do século XXI? Então aqui a gente tem um misto de ideias. Crenças contraditórias, fatos inconvenientes. É possível a pessoa ter pensamentos contraditórios na sociedade atual? A gente consegue identificar isso? Ah, consegue. E olha, essa chove repertório, porque a gente tem os negacionistas, a gente tem os negacionistas, nós temos os terraplanistas, temos a equipe aí do pensamento da Terra plana, temos as bolhas virtuais, a participação do Facebook nesse processo de separação ideológica entre as pessoas, os grupos ideológicos, temos as fake news, temos muito repertório para utilizar aqui. E aí, por conta desse duplo pensamento, e aqui entra o duplo pensamento, nós estamos vivendo na era da pós-verdade. O que é essa era da pós-verdade? É quando o indivíduo ele acredita naquilo que ele quer acreditar. Ele sabe a importância da ciência, mas nesse momento é conveniente negar essa importância. Então a gente nega porque é conveniente negar. Mas quando não, a gente aceita. Conseguem perceber isso? Tomaram vacina a vida inteira. Agora, qual é a vacina que eu estou tomando? E agora? Por que vacina? Vacina não serve para nada, agora as ideias mudaram. Por quê? Porque convém a um discurso maior a manipulação das ideias. E aí, galera, a professora está falando da vacina por quê? Utilize o que você quiser utilizar, mas pense, precisa ser algo que dê para comprovar. E aqui eu estou trazendo para vocês a ciência. Não é o que eu acho, é o que a ciência diz. E eu acredito na ciência, ok? E aí nós vamos ter campanhas como um grande exemplo é que pequenos atos da vida em sociedade, eles passam a ser atos de resistência política. Então pensem nisso também. Ah, quer ver um grande exemplo de fake news? Bem era pós-verdade? Surgiu uma fake news de que aquele termômetro digital ele não podia ser colocado na testa porque ele provocava câncer, porque ele cegava. Era um absurdo. A ideia era totalmente absurda. E aí o que aconteceu, gente? Quando vocês vão em um restaurante, em algum lugar e precisa verificar a temperatura, onde que o termômetro digital é apontado? No pulso. Gente, no pulso não dá para saber a temperatura certa da pessoa. E aí também é a ciência que está dizendo, não é a professora. Não é a Catarina. Entenderam o quanto as fake news elas são prejudiciais para a sociedade? E tudo isso faz parte do quê? Da era da pós-verdade. E o que a gente pode associar à pós-verdade? O duplo pensamento. O 2 mais 2 igual a 5. É exatamente isso que a gente consegue identificar aqui. Bom, vamos lá. A língua é um instrumento, a gente comentou, foi o primeiro tópico. A manipulação das pessoas para manter os indivíduos hipnotizados, alienados. Galera, isso é uma realidade nos regimes totalitaristas.
porque você não pode ter pessoas que pensam. Pensar é perigoso. Vocês podem ver o que aconteceu com Winston. Quando a pessoa pensa e questiona, ela é um perigo para o sistema. Por quê? Porque ela tem que ser alienada. E quais são os mecanismos de alienação que nós temos hoje no século XXI? As redes sociais. Elas são uma fonte de alienação. A partir daquilo ali, nós temos o prazer instantâneo. É o pão e circo da época. É o pão e circo do nosso século. São as redes sociais. Ali você fica passando Reels, Kawaii, TikTok, vê uns vídeos bobos e aquilo ali te satisfaz. Você tem um prazer momentâneo. Mas a cultura, o enriquecimento cultural, a leitura, a participação em centros artísticos, ela vai sendo deixada de lado porque você aproveita aquele prazer momentâneo. Não julgo as pessoas que fazem isso. Eu também faço, todos nós fazemos. O problema é que isso é pensado de alguma forma para que nós fiquemos alienados. Você perde horas no trânsito para conseguir chegar ao trabalho, chegar à faculdade. É muito difícil exigir que você chegue à sua casa e vá estudar, vá ler um livro. Você ficou 3 horas no trânsito, você chega em casa exausto. O que você quer? O prazer momentâneo. Isso faz parte da rotina exaustiva que nós vivemos nesse século, ok? E acaba sendo uma forma de manipulação. Vocês podem ver pelas correntes do WhatsApp, né? E aí, o que vocês vão fazer com o tema? Marcar a palavra-chave, ler a proposta de redação, marcar a palavra-chave. Qual é o próximo passo? Ler o texto de apoio, partir para o planejamento textual. No planejamento, qual é o ponto de vista que eu defendo? Minha tese, ok? Qual a contextualização que eu vou utilizar na introdução? Pode ser 1984, pode ser outra coisa, sem problema. Parto para o desenvolvimento 1. Qual o meu argumento? Qual a contextualização para esse argumento, para introduzir esse parágrafo? Mesma coisa para o terceiro parágrafo do texto, o segundo de desenvolvimento. Por fim, conclusão, corre para o abraço. E aí vamos lá, vou mais um aqui com vocês. Vou pegar o último. Tanto a sociedade distópica quanto a utópica representam um ideal. Sim, pensem só, utopia e distopia são sociedades com extremos. Em uma, o extremo é a perfeição, na utopia. Na outra, o extremo é a imperfeição, é a distopia. São sociedades avessas. E é por isso que na distopia do Orwell a gente tem aquele lema: guerra é paz, liberdade é escravidão. O Ministério do Amor, que de amor não tem nada, é o Ministério, na verdade, da tortura. São as inversões que nós presenciamos na sociedade, nessa sociedade distópica. E na nossa sociedade atual, a gente consegue identificar essas inversões? Aí eu te pergunto, o que você acha? É possível? Não é possível? Então, elas representam esse ideal, ainda que oposto. Você acredita que no século XXI ainda há a busca por uma sociedade idealizada que beire o fanatismo? Quando a gente fala em fanatismo, a gente pode pensar em Policarpo Quaresma, que é o livro que vai cair na prova objetiva de vocês. E sim, nós conseguimos identificar o fanatismo. Dos dois lados, há uma polarização ideológica que nós vivenciamos hoje. E a partir dessa polarização, a gente consegue enxergar extremos de idealização. Esses extremos, eles são totalmente prejudiciais para o avanço da sociedade. Porque não existe sociedade perfeita. Não existe sociedade que tenha 100% dos recursos, que todos estejam 100% felizes. Não existe. O que nós precisamos é que as pessoas tenham os mesmos direitos que as outras, que os acessos ao conhecimento, à cultura, ao lazer sejam iguais para todos. Aí sim a gente pode falar em uma sociedade justa, mas não uma sociedade perfeita. Porque quando a gente deseja a perfeição, na realidade nós estamos sendo utópicos, beleza?
E aí surge essa ideia de utopia, em que a gente tem a perfeição como centro, e a distopia, em que a gente tem a imperfeição como centro. E lembre-se que em toda utopia, a gente tem também uma visão de insatisfação. Será que todos se sentem felizes em buscarem a extrema perfeição em tudo que fazem? E ao mesmo tempo na distopia, será que todos são infelizes? Não. Um grupo, que é aquele que domina, o faz para o bel prazer. Então pensem nisso, tá? A UERJ, ela quer que vocês tenham uma visão que não seja maniqueísta. E o que é essa visão maniqueísta? É de certo e errado, bem e mal. É sempre a polarização de uma coisa é boa e a outra é ruim. Então não existe um caminho do meio. Evitem essa polarização de todos, sempre. Existem existe a necessidade de encontrar o equilíbrio. Isso é muito importante, que vocês sempre tentem pensar dessa forma. Quando os tópicos, eles possibilitam esse pensamento, ok? Nem tudo é 100% mal, nem 100% bom. Existem tópicos que vocês podem trabalhar essa ideia, sim, de equilíbrio, ok? E é por isso que a gente não pode falar em viver em uma sociedade utópica. Por quê? Porque nós precisamos trilhar um caminho do meio. Não é a perfeição, mas sim a igualdade. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente conversou, falou sobre repertório, que é muito importante. Acalme o seu coração. Você sabe, vai chegar lá na hora da prova, vai dar tudo certo. Mas coloque a sua mente e o seu corpo para trabalharem para você e não contra você, tá? Utilize a seu favor tudo que você estudou, tudo que você aprendeu. Se você deixar o nervosismo dominar o seu corpo, aí você não vai conseguir fazer a prova e vai sucumbir ao medo, ao medo, à ansiedade. Tudo isso vai fazer mal. Então, mantenha a serenidade, bateu a tensão, bebe um pouquinho de água. Se for o caso, vai ao banheiro, porque aí você consegue dar uma respirada fora da sala e isso ajuda, tá? Vai dar tudo certo, tenham certeza disso. E eu espero ter contribuído para o sucesso de todos vocês. Fiquei muito feliz com as mensagens que vocês me mandaram. Fiquei emocionada de verdade. Eu amo dar aula, faço isso com o maior prazer do mundo. Com alguns alunos, eu sinto que eles perceberam bastante isso, porque eles sempre mandam dúvidas, sempre estavam ali presentes e eu respondia, a gente debatia. Eu sou esse tipo de professora que quer estar perto de vocês, que quer ajudar, que quer apoiar, incentivar. E vocês chegaram junto e isso me deixou muito feliz. Então, assim, eu hoje encerro o nosso curso, mas não encerro a nossa parceria, a nossa amizade, proximidade, jamais. Professor é para sempre. Eu acredito nisso. Então, contem comigo porque isso aqui vai além de um curso, de um projeto. Isso aqui é um sonho, é o sonho de vocês, é o meu sonho. Então a gente junta tudo e faz algo esplêndido. Eu espero que tenha sido muito bom para todos vocês. Foi muito bom para mim tê-los como os meus alunos. E eu falo isso com um prazer tão grande, meus alunos, minhas alunas. Eu estou feliz por cada um de vocês e juro por tudo, pela minha alegria. Quando vocês forem fazer essa prova no domingo, é como se eu estivesse indo junto. De tanta emoção que eu estou. É muito legal tê-los comigo. Espero que a nossa amizade, o contato com vocês continuem. Eu tô aqui, tá bom? Um grande beijo. Não vou dizer até a próxima não, porque vocês vão para a universidade, aí os projetos vão ser outros. Vão me procurar para fazer revisão de TCC, revisão de trabalho, aí sim. Mas tô aqui para conversar, para bater papo e me contem como foi a prova depois que vocês terminarem, tá bom? Tchau, tchau!